Olá, estudantes! Tudo certo por aí? Eu espero que sim. Eu sou a professora Juliana, de Língua Portuguesa. E o nosso conteúdo hoje será advérbio. Isso aí! Dentro da classe de palavras nós já estudamos substantivo, pronome, adjetivo, verbo, interjeição e hoje é o dia do advérbio. Então, vamos iniciar essa aula aqui falando um pouquinho do que é o advérbio. Então, o advérbio faz parte, está dentro da classe de palavras e vai acompanhar sempre um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. É interessante a gente pensar que o advérbio ele está relacionado com o verbo e o advérbio. E olha só, na própria palavra a gente consegue perceber de adjetivo e vérbio refere ao verbo. Perceberam? Isso mesmo. Bem, significa então que essas palavras elas vão se relacionar aí dentro de uma frase. E o advérbio, ele vai atribuir uma circunstância. E aí você deve estar perguntando, né, estudante? O que é uma circunstância, professora? A circunstância é aquela condição de tempo, de lugar, de modo, ou seja, que vai trazer uma informação específica, vai completar o sentido, traz uma ideia acessória, particulariza e detalha a ação ou a característica aí, porque vai relacionar a uma ação e uma característica. Lembra? Verbo e adjetivo. Então vamos observar os exemplos. Temos aqui 3 frases. Os estudantes correram muito, Letícia é muito estudiosa, Débora joga muito bem. Perceberam? Repeti a palavra muito nas 3 frases. Agora vamos observar que esse muito, ele vai fazer uma referência, sim. Então a gente quando olha para a frase, a gente percebe. Estudantes, eu tenho aqui artigo, tenho o meu substantivo, correram. Foco, porque aqui eu tenho o verbo, só um minutinho que eu vou ativar a caneta. Ativa. Então, correram. Agora, se é o verbo, o muito então está relacionando, está mandando o quê? Uma circunstância, está intensificando que os estudantes, a maneira como eles correram. Foi como? Foi muito. Perceberam? Então, aqui nós estamos observando que o muito teve uma relação com o verbo. Isso aí. Próxima frase. Já peço para não ficar observando muito a minha letra, viu? Ela só precisa ser clara para você entender, mas beleza, ela não tem muito não. Agora, próxima frase. Letícia é muito estudiosa. Letícia é o substantivo, é muito. Aqui o é o verbo, não posso esquecer de falar para vocês. E o muito estudiosa. Estudiosa. Eu tenho, então, um adjetivo. Estudiosa. Só um momento, ativar a caneta. Estudiosa é um adjetivo. Por que um adjetivo? Está fazendo referência à Letícia. É uma característica da Letícia. Só que o muito está vindo aqui no meio intensificar, que ela é o quê? Ela só não é estudiosa, não. A Letícia é aquela que estuda de manhã, de tarde e de noite, então ela é muito estudiosa. Então o muito está participando aqui com estudiosa, está intensificando aí que a Letícia estuda muito. Perceberam? Então temos Débora joga muito bem. Então foco no verbo, joga, isso aí. Débora é o substantivo próprio e aí nós temos o muito, novamente aqui que vai intensificar. Só que ele vai intensificar a ideia de quem aqui? Ele vai trabalhar aqui, junto com a palavra bem. Isso, eu estou dizendo que ela joga. E ela joga de que maneira aí? Bem, mas eu quero dizer que ela joga muito bem, ela arrasa. Então, eu tenho muito trabalhando com a ideia aqui do bem. E aí, o que o bem é? Ele é um advérbio. Então, na primeira frase, eu vi que o verbo correram, eu tive o muito relacionando com o verbo.
Já que eu tive o muito relacionando, trabalhando junto com o adjetivo. E na última, eu tenho muito relacionando com o advérbio. Vou escrever aqui, que é um advérbio. Pronto, parou aqui. Agora, vamos dar sequência e entender que o advérbio é uma palavra invariável. Isso. O que eu quero dizer com palavra invariável? Ela não sofre modificações no sentido de ir para o singular, para o plural, não apresenta assim. Ela geralmente se encontra no masculino, tá? Os advérbios não têm essa modificação para concordar com as outras classes que se encontram ali na frase. Perdão, eu esqueci do exemplo. Olha só, que interessante esse exemplo e a gente pode perceber que o advérbio não vai variar, ele não vai sofrer mudança. Percebam lá, a mãe sempre foi menos paciente que a filha. Eu tenho o meu verbo, foi, não é mesmo? E tenho um advérbio ali do ladinho, ó, menos. Então, eu tô querendo dizer o quê? Que a mãe, que é aqui o meu substantivo, ó, ela é menos paciente. Percebam lá, menos se encontra no masculino. Ele não vai se adequar, ele não vai relacionar e nem conjugar com o substantivo. Ela falava pouco. Falava, eu tenho verbo, pouco. Percebam? Masculino também. Apesar que meu pronome aqui está no feminino. Não teve essa concordância, ele não modificou. E aí a gente vai perceber que os advérbios, eles têm uma classificação. Isso mesmo. Então, essa maneira, esse detalhe específico, essa informação complementar, né? Elas são classificadas. De que forma, então? Elas vão se classificar em lugar, em tempo, olha lá, em modo, intensidade, afirmação, negação ou dúvida. E é claro que nós vamos passar por cada um aqui e observando quais são as palavras, né, que vão ser utilizadas e como elas são empregadas na frase. Percebam então, advérbio de lugar. Advérbio de lugar vai indicar uma localização. Então eu tenho as palavras mais comuns: fora, aqui, dentro, longe e perto. O lugar fica perto dessa casa. Portanto, eu tenho aqui o verbo fica. Só um minutinho, vamos ativar a caneta. Verbo fica e o meu advérbio, perto, que trouxe essa informação aí, essa informação do lugar. Agora, eu tenho um advérbio de tempo. O advérbio de tempo, ele expressa um período. Isso. As palavras mais comuns são hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca e antes. Exemplo com frase: eu cheguei depois. Perceba, foco no verbo, cheguei, e aí eu tenho depois a informação, sim, do período, de como que foi essa chegada aí. Agora, advérbio de modo. O advérbio de modo, ele vai tratar no sentido de uma maneira, isso, vai expressar dessa forma. Vai ajudar a entender a ação aí de como ocorreu essa característica. Percebam, você acabou rapidamente. Rapidamente é o meu advérbio de modo. E aí ele está fazendo uma referência aqui com a ação do verbo acabar. Então foi a maneira, a forma como acabou. E as palavras mais comuns? São elas: bem, melhor, pior ou mal. Advérbio de intensidade. Intensidade. Essa palavra, ela vem reforçar o sentido aí, tá? Então, quando eu digo muito, bastante, pouco, demais, essas são as palavras aí comuns para expressar intensidade. Exemplo: façam menos barulho. Percebam? Menos barulho. Intensifiquei a forma aí como que tem que ser esse barulho. Agora, advérbio de afirmação. O advérbio de afirmação vai trazer essa certeza aí, né, na frase. Ó, as palavras mais comuns: sim, realmente, certamente. Frase: o jurado criticou positivamente nosso trabalho. É interessante observarmos, quando a gente fala de advérbios de afirmação, que tem as terminações mente.
Ó, ajudam aí a expressar esse sentido, né, de certeza, de estar afirmando. Agora, advérbio de negação. Sim, negação, presença aí das palavras que vão negar, né? Então, nunca, jamais são as palavras comuns. Um exemplo, não fizeram questão da nossa presença. E aí eu tenho o verbo, fizeram. Percebam que o advérbio, né? O não aqui é o nosso advérbio. Perceba que ele aparece antes do verbo, né? Apareceu antes, ó. Não fizeram questão da nossa presença. E temos agora o advérbio de dúvida. Não tenho certeza, então eu vou expressar uma dúvida. As palavras mais comuns serão talvez, provavelmente. Aqui também, ó, nós encontramos, tá? A terminação mente. E aí, nós temos a frase como exemplo. Talvez essa não seja a melhor escolha. Talvez expressou essa ideia aí de dúvida. E aí nós temos então agora as diferenças. Sim, nós falamos aí o tempo todo de advérbio, adjetivo, já estudamos a classe do adjetivo, mas é super interessante aqui agora nós fazermos essa observação. Elas são diferentes. Então, vamos lá. Temos uma frase aí, ó. Juliana age delicadamente. Meu sonho, viu, estudantes? Nem sempre é possível, mas eu sonho um dia agir sempre delicadamente. Mas brincadeiras à parte, vamos voltar. Ó, nós temos aí o advérbio, delicadamente. Percebam que esse advérbio, ele está aí próximo, com foco lá no nosso verbo. E é isso aí. O advérbio vai fazer referência ao meu verbo, ó. Eles estão totalmente relacionados. A forma como eu vou agir vai ser como? Delicadamente. Perceberam? Teve uma relação. Advérbio refere ao verbo. Agora a próxima frase. Juliana é delicada. Sonho também. Então eu tenho aí o delicada, que está falando que é uma característica de quem? Da Juliana. Ó, Juliana é um substantivo próprio, não é mesmo? Então, aqui eu já consigo estabelecer a diferença. O adjetivo fez referência, relacionou com o substantivo, com o nome. O advérbio fez referência com a ação do verbo agir. E aí a gente conseguiu, então, estabelecer. Vamos repetir aqui para ficar bem esclarecido. Adjetivo refere ao substantivo. E flexiona, ele modifica. Adjetivo. Se eu trocar aqui e colocar o nome Eric, né, ou Gabriel, aí não pode ser mais delicada. A gente tem que apresentar uma outra característica para os meninos aí, e sempre no masculino, tá? Então vamos. O adjetivo, ele é uma palavra que flexiona, ele modifica. Agora, quando eu falo de advérbio, é palavra invariável, isso mesmo. Ou seja, o advérbio, ele não sofre modificação. Ele vai permanecer da mesma forma, que geralmente é como masculino e singular. E aí, nós vamos para o quadro Você Sabia? Sim, trouxe o Você Sabia aqui. Vamos entender aqui, então, qual que é a curiosidade hoje. Ó, meio ou meia? Qual que é o correto aí para a gente utilizar? O meio pertence lá à classe do numeral ou do advérbio? Uma perguntinha. Tem uma frase e nós vamos ter que entender se essa frase aí nós vamos utilizar meia no feminino ou meio no masculino. Catarina ficou triste com o cancelamento da viagem de férias. E aí, a Catarina ficou meia triste ou meio triste? Vamos analisar? Então, vamos lá. Bem, quando se fala do meio, refere-se ao advérbio. E advérbio é uma classe invariável. Não tem masculino e nem feminino. Ela vai ficar sempre, ela não vai modificar. Agora, quando se trata de um numeral fracionário, aí sim ele é uma palavra variável.
Então, se eu quero dizer que a Catarina ficou aqui meio triste, eu só posso usar o masculino, porque aqui era um sentido de advérbio de intensidade. Perceberam? Agora, é interessante vocês entenderem que o sentido do meia lá, né, no numeral, a gente também pode entender que assim, ó, e ficar bem atento, né, que quando se trata de um numeral, eu posso citar outros exemplos também. Eu posso dizer, por exemplo, que eu dei meia volta na pista, que eu comi meia pizza, entendeu? Então, esse meia aí, ele está relacionado ao sentido de numeral, de metade, né? Agora, de advérbio, não. É sempre meio triste, meio cansada, tá? Meio distraída. Então, o que para a gente fechar e consolidar aqui? O que é importante a gente observar? Qual classe que pertence aí? Qual que é o sentido que ele está sendo utilizado na frase, tá? Porque ele pode tanto ser um numeral quanto um advérbio. Se for numeral, sim, ele vai sofrer as variações, ele vai modificar. Agora, se ele for um advérbio, não, é uma palavra invariável. E vamos aprender na prática. Temos uma atividade, um exercício aqui para a gente colocar em ação toda essa teoria aí. Em todas as alternativas, há 2 advérbios, exceto em. Então, alternativa A, eu tenho uma frase. Ele permaneceu muito calado. Logo, eu vou focar no meu verbo. Isso, permaneceu. Ativar aqui a caneta. Então, permaneceu. É o verbo da frase. Agora, eu preciso entender que o muito está intensificando aí uma ideia, não é mesmo? Está intensificando algo que está relacionado aí com o meu adjetivo. Isso. Olha o adjetivo calado aqui, tá? Então, aqui eu tenho um adjetivo. Então, muito intensificou a ideia aí do calado, portanto, é o meu advérbio de intensidade. O ele é o pronome. Então, aqui eu encontrei um advérbio de intensidade. Vamos para a próxima alternativa, que é a letra B. Amanhã não iremos ao cinema. Amanhã trouxe a ideia aqui do quê? Do período, não é mesmo? É um advérbio de lugar. Vamos circular porque é o advérbio, amanhã. Agora, não. Não também é um advérbio. E isso reforça, né, a ideia aí de que não. Não o quê? Iremos ao cinema. Novamente aqui eu encontro o meu verbo, ó, iremos ao cinema. Peraí, deixa eu só corrigir aqui e colocar sublinhado aqui para vocês, para não confundir, tá? Aqui eu vou apenas sublinhar, para você entender que os verbos vão estar sublinhados. E quando eu circular, trata-se que é os advérbios. Letra C. O menino ontem cantou desafinadamente. Estudante, presta atenção, eu estou utilizando esse termo o tempo todo. Foca no verbo, porque é a partir do verbo que eu entendo todo o sentido aí. Isso aqui chama análise morfológica. Eu encontro as outras classes gramaticais. Aí eu tenho, então, o verbo. Sublinhei, é o verbo cantou. Verbo cantar. E aí eu tenho uma informação, ó. O menino, ele cantou, mas cantou ontem. Advérbio também de tempo. E aí eu vou circular porque eu encontrei um advérbio. E o desafinadamente trouxe também uma referência lá da maneira de como o menino cantou. Também é o advérbio, porém advérbio de modo. Percebam a terminação mente. Os advérbios sempre geralmente encontram-se assim, com a terminação mente. Tá? Os advérbios de modo e os advérbios de afirmação. Agora, tranquilamente. Realizou-se, verbo. Realizou-se hoje o jogo. Tranquilamente. Advérbio de modo. A maneira aí. Hoje, advérbio de tempo. Também encontrei aí o artigo, jogo, substantivo. Então, encontrei 2 advérbios.
Agora a letra E. Ela falou. Verbo falou. Tem o ela, que é o pronome. Ela falou de que forma, então? De que maneira aí? Ah, ela falou de maneira calma. Advérbio. Muito bem, advérbio de modo. E sabiamente. Outra maneira aí de como ela falou. Trouxe, então, essa informação aí sobre a fala dela. E aí, então, o que a gente pode perceber? Que eu encontrei 2 advérbios na letra na letra B, na letra C, na letra D e na letra E. E a minha resposta, então? Letra A. Opa, voltou aqui. Minha resposta, tá ativada a canetinha? Tá. Então, a resposta é a letra A. Pronto. Agora, é com vocês, estudantes. Isso, momentos do recado aqui, né? Momentos que vocês precisam aí colocar o protagonismo de vocês em ação. O que vocês vão fazer? Acessar a plataforma smedgv.com/aluno ou apontar a câmera do seu celular no QR Code que aparece no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades. Isso mesmo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, SMedGV, e ative o sininho para você receber as notificações. Não deixem de estudar. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.